Já tá gravando, né? O primeiro mico da gravação. Enfim, é, em nome da Hespérides, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, primeiramente aos que vão apresentar hoje, né, o Lucas Batista, Martin Dinter e Charlene, que vão falar sobre uma publicação recente, né, que saiu pela editora Fi, da... Hã? editora Desculpa, Fi. da editora FI, né? E, enfim, eu vou fazer uma breve apresentação dos autores. É o projeto Zodiacos, Mitologia e Astronomia, né? Que se transformou em um livro. E é desse livro, desse projeto que nós vamos falar hoje. E aqui uma breve apresentação da Charlene Martins Mioli, que é professora associada de Língua e Literatura Latinas na Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando desde 2014 no programa de pós-graduação em estudos literários. Do professor Lucas de Paula Lima Batista Kishimoto, que é mestrando pelo programa de pós-graduação em divulgação da ciência, tecnologia e saúde, Coque Fiocruz, é licenciado em física pela Universidade de São Paulo e atualmente ele desempenha o papel de coordenador de astronomia no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. E também o professor Martin Tobias Dinter, que é professor de língua e literatura latina do King's College London desde 2007. Ele, menção que não tem nada a ver, né? Ele é coeditor do A Companion to the Neronian Age, que eu usei muito no doutorado, então muito obrigada, viu, professor? Foi muito importante para mim essa publicação. E, bom, me perdi aqui na hora de agradecer pelo Companion, e que vão falar hoje sobre o projeto já mencionado, Zodiacos, que se tornou um livro. Então, eu agradeço aos três, em nome da Hespérides, agradeço também a todos que estão aqui assistindo ao vivo. Eu acho que, se não for o recorde, é um dos maiores recordes, é um dos maiores números de público ao vivo que a gente já teve, o que mostra como que as pessoas se interessam, né, pelo tema mitologia e astronomia. Eu, particularmente, fiquei muito feliz porque eu amo as duas coisas, né? Mitologia e astronomia, e juntar é sempre uma grande alegria. Bom, então, sem mais delongas na apresentação, eu vou perguntar, em primeiro lugar, como que, né, a gente sabe que vocês tinham um outro projeto chamado Retórica Clássica para Resolução de Conflitos, e que o projeto do Zodiacos nasceu do projeto de Retórica Clássica para a Resolução de Conflitos. Então, a minha primeira questão, e lembrando que estamos numa mesa redonda, se alguém quiser, a qualquer momento, pode colocar a sua questão no chat, que vamos direcioná-las, né, aos apresentadores, não precisa esperar, pode fazer desde agora o que quiser fazer de pergunta. Enfim, então a questão é como que esse projeto deu origem aos Zodiacos. E aí, fica aí a critério dos três quem vai responder. Eu vou começar então, Maria. Em primeiro lugar, te agradecendo muito pelo convite, pela organização desse evento aqui, né? Agradecer também ao professor Carlos Mariscal pela assistência, pela gentileza em nos receber aqui, no link da UNAM, né? E né, nessas jornadas das Hespérides, né, que é um grupo que tem trabalhado com brilhantismo e se destacado, né, na nossa área de estudos clássicos mundo afora. Eu, na verdade, vou sugerir, quando você falou do projeto que deu início ao Mitologia do Conflito e Astronomia, que é o projeto, o nome do projeto, né, um pouquinho diferente do nome do livro. Esse projeto, na verdade, é um spin-off de um projeto temático maior que recebeu a verba é, é, lá do Arts and Science Research Council, Arts and Humanities Research Council, né, Martin? É isso. Em 2018, que é o Conflict Resolution Through Classical Literature. E aí o Martin pode falar um pouquinho sobre esse projeto inicial que começou em 2018 e se desenvolveu até 2022. Né? E foi a partir desse projeto do Martin que a gente começou a pensar numa maneira de integrar
mitologia, astronomia e resolução de conflitos, nesse novo projeto. Então, você quer falar um pouquinho, Martin, sobre isso? Sim, muito obrigado também para o convite. Vou falar inglês espacioso, que me pode entender. As Charlene said, we got funding from the British funding body for the arts and humanities in 2018, and they had made a special global challenges research fund for the arts and humanities and wanted to see how arts and humanities could address the problems of the world, not just sit in the ivory tower and sip tea as we like to do. And there were lots of kind of conditions to this money. So you were supposed to reach out to international partners, and we paired with colleagues from Bogota in Colombia and colleagues in Brazil from Juiz de Fora. We had colleagues from Brasilia. We have colleagues from Manaus. We had colleagues from USP as well. And so we had a fairly large group, and the idea was to come together 3 times in each country. So we went to Bogota first, and then to Brazil to London. Usbi, and then we also had London. So you all yeah we they actually had sunshine in London, which is a very rare occasion. So we had a fairly decent weather, and think about how conflicts are mapped out in classical literature and how there are strategies in classical literature displayed how to overcome these conflicts. The point of entry was that in Colombia there is a school subject called Cátedra de la Paz. So they have to teach conflict resolution to in schools after they had a 40-year armed conflict. And the problem my colleagues described there was that very often the material is hijacked by political parties or by the government. So depending on who's in power, you get a very different narrative of the conflict and you get very different material. So they thought developing something from antiquity, which is neutral in a way where you cannot argue this is left wing or right wing or in any way influenced, might be useful. And we got some advice and collaboration from the Department of War Studies at King's College. We have defense and strategic studies. So they actually train the military. If you know Prince Harry, he wasn't quite bright enough to go to university, so they sent him to Sandhurst. And this is where they give classes, these classes. So we actually train the military. And they also, interestingly enough, use Livy, for example. There's a famous passage in Livy, which choice would you have made? Would you have led the army this way or that way, and things like that. So there's a lot of material there. And I then talked to several colleagues in classics, and everybody thought about their special field, like Charlene does declamation, for example, and declamation has a lot of, you have to argue for both sides in sometimes very, very strange conflicts. We had colleagues in Brasilia working. He's actually here today. I've seen that Gilson Charles dos Santos is in the room. He works on Cicero and how does Cicero's argumentation strategies work. We had colleagues from USP who looked at storytelling, mythology, just thinking about Greek tragedy, for example, as telling you how to approach these kind of problems. And in Colombia, I'm happy to say this has really taken off. They have developed a workbook for schools, and we are in the process of developing MOOC, a MOOC, a kind of teacher training open access course online, so that this can be incorporated. And they've used the Socratic method a lot, so kind of questioning. So how do you actually discuss something without conflict?
And my colleagues from Manaus have taken this even further and gone out to indigenous communities in the Amazon basin in the Rio Negro area and worked with these communities who have a lot of um, violence against women, for example, very weak um, rule of law because there's one policeman for the entire region, basically that kind of problem. And they had several workshops in great heat, so to speak, and trained community leaders in conflict resolution so that they can train. We trained the trainers so they can go into their communities now and um, share this knowledge. And apparently, it was hugely successful, not only because they trained the women, so we only work with the women there, and the men had to cook for the women on that day, and the women loved this. This was the largest success of the course, but also because they really felt taken seriously with their problems and given some material to work with. So we're planning to continue that work. And so we had, if you can see, different offshoots in different countries. And one I was particularly fascinated with because in Britain we don't have this. We do not have a planetarium at King's College London. We have a chapel and we have an anatomy theatre and all kinds of things we don't need, but we don't have a planetarium. So when Charlene said we actually have this as part of the university, and I've been there myself. I mean, we went and saw I don't know how many 90 little children crawling up and watching the show, and we watched it ourselves. It was really delightful to see, and they brought some cake, I remember, yeah, and all this. It was absolutely delightful to see how astonished they are. And we have a huge reach, of course, because in the entire region, everybody at a certain age, all the schools come by bus from made by the council to look at these shows. So this then convinced King's College to also give some money for this project, and Charlene, uh, with a lot of paperwork, endless patience, and great dedication, has made it happen. And Lucas as well, of course. And we're very grateful for that. And I've seen the results already, and of course the publication. But the details I think I give to Charlene in Portuguese. That might be easier. So I hand over to Charlene now. É isso. O Martin, é, na verdade, trouxe o projeto temático, né, da Inglaterra, e a partir desse projeto temático, dois outros projetos aqui na UFJF se desdobraram, né, e muitos outros, como ele mencionou, também em Manaus, também lá em Bogotá, também em Brasília, com o Charles, né, e na USP também, com o Marcos Martinho, com a Paula da Cunha Correia, né? E agora também em Rio de Janeiro com E agora Kátia. também com a Kátia Teunia no Rio de Janeiro, isso. E esses dois outros projetos que se desdobraram aqui na UFJF foi esse que a Maria lembrou no início, né? Retórica Clássica para a Resolução de Conflitos, que foi um projeto de extensão, né, com bolsa da UFJF, mas não com financiamento do King's College. E aí esse segundo que se chama Mitologia do Conflito e Astronomia, que deu origem a esse livro aí que se chama Zodíacos, Mitologia e Astronomia. Então, como é que o Lucas entra nessa história, né? Para desenvolver esse projeto, essa proposta de explorar os autores latinos, que, na verdade, tanto em latim como em grego, né? Porque a gente vai trabalhar com Eratóstenes de Cirene e com Higino, né? Principalmente, mas outros autores também, Ovídio também incluso, enfim, e outros, né? Mas eu pensei em criar uma disciplina, né? Lecionar uma disciplina que se chama Mitologia e Ensino, que nunca tinha sido oferecida aqui na UFJF. A gente tinha o código da disciplina, mas ela nunca tinha sido oferecida. E aí eu escrevi para o Centro de Ciências da UFJF perguntando se eu conseguiria levar os meus alunos para o Centro de Ciências
para observar algumas das constelações que estavam sendo exploradas no curso. E aí o Lucas me respondeu de uma maneira tão atenciosa, né, tão assim gentil. Falou: "Não, pode vir, traz os seus alunos, a gente dá um jeito, né? A gente tem os telescópios aqui, a gente faz a apresentação para os alunos. Se tiver nublado, a gente vai para o planetário e projeta as estrelas no planetário." E aí o projeto foi tomando forma, né? E o Lucas foi trazendo também as necessidades técnicas do planetário, que são muitas, né, Lucas? É, e a gente foi desenvolvendo com os alunos, né, e com os voluntários também do projeto, essas narrativas que colocam numa linguagem acessível uma compilação do que nos contaram essas narrativas da antiguidade, atribuídas, né, ao Eratóstenes de Cirene, no Catasterismos, e no De Astronomia do Higino, basicamente, né, sobre as constelações do zodíaco. A ideia era manter as constelações do zodíaco em foco, né? Mas, enfim. Foram quase 2 anos, né, Lucas, de projeto no total e, e de muito aprendizado. Então, Lucas e eu nos reuníamos a cada semana, 7 horas da manhã, né, com a mente fresca, para revisar esses roteiros que tinham sido escritos pelos alunos. E aí ele inseria a parte astronômica dos roteiros, porque os roteiros trazem as narrativas gregas, latinas e também, na medida do possível, como essas constelações são vistas em outras culturas, né, inclusive culturas nativas. E o Lucas trazia os objetos de interesse astronômicos que estão compreendidos é, dentro das Nessas constelações. regiões do céu. Isso, porque regiões, as constelações não são as mesmas coisas que os asterismos, é isso, né? Quer explicar, Lucas? Pode ser. Depois dá até pra gente falar um pouquinho melhor disso quando eu mostrar o Estelar para o pessoal, inclusive spoiler do que a gente já vai fazer depois. Mas sim, essa era uma das questões que a gente quis trabalhar no grupo, no projeto também, né? Que a gente sabe que mitologia e astronomia elas estão unidas desde que a astronomia se entende por astronomia, seja ela numa visão grega, numa visão latina, ou muito anterior a isso. As coisas elas sempre foram muito juntas, e elas só passaram a se desvincular mesmo depois do iluminismo para lá, porque antes a gente tinha o conhecimento do céu atribuído a mitologias, né, a conhecimentos culturais das pessoas que usavam o céu para poder se conhecer, se explicar, enfim. E foi daí que nasceram essas ideias das constelações, né, na qual eles olhavam para o céu noturno, que na época era muito mais bonito do que a gente consegue ver hoje em dia, mas olhando esse céu noturno, eles desvendavam padrões, criavam suas histórias para poder, de uma certa maneira, entender o céu, compreender o céu e também imortalizar, de certa história, de certa maneira, algumas histórias que eles quisessem colocar. E as constelações, elas já foram o que hoje a gente entende por asterismo, né, que são esses padrões que a gente enxerga no céu. Mas, recentemente, no século XX, passou-se a ter uma necessidade de uma certa padronização, porque se cada cultura tem a sua própria constelação, tem o seu próprio jeito de enxergar o céu, é difícil se conversar com outros povos se alguém enxerga X, outra pessoa enxerga Y. Então passaram a ter essa necessidade de padronizar. E foi daí que reformularam todo o conceito de constelação, que deixou de ser padrões estelares, grupos arbitrários de estrelas, para ser de fato regiões do céu. E no livro a gente tenta explicar em todos os roteiros, justamente porque reforçar essa ideia que até hoje ela não é bem empregada, é muito comum a gente entender as constelações como asterismos. Então a gente imagina o céu
como uma esfera, que a gente chama da esfera celeste, e essa esfera ela é dividida em vários pedacinhos. Da mesma forma onde a gente divide um país em vários estados, um estado em várias cidades, o céu foi dividido em várias constelações para separar as diversas regiões no céu. Então, são justamente essas regiões que a gente trabalha no livro e na qual a gente também inseriu esses elementos astronômicos, né, de destaque, de interesse, para complementar a história por trás das constelações com os objetos astronômicos ali relevantes para aquela região. Claro que a gente não consegue falar de todos, afinal de contas, dentro de uma constelação tem infinitas possibilidades, mas é mais ou menos isso. E uma, Aproveitando que vocês tocaram nesse assunto, né, das constelações serem uma forma de dividir o céu em espaços, né, e ali dentro a gente vai achar estrelas, mas também outros corpos celestes, me chamou a atenção o fato de vocês terem feito um recorte, né, ao escolher de quais constelações falar, vocês poderiam ter escolhido várias que fora do zodíaco também têm relação com a mitologia, mas foram escolhidas as constelações do zodíaco. E aí, ô Lucas, se você puder explicar, porque aqui o público é majoritariamente da literatura, dos estudos clássicos, o que que é o zodíaco? Porque para as pessoas que entendem menos, zodíaco é o quê? São os signos. Mas eu tenho uma suspeita de que não seja exatamente isso. Tem a ver com essa questão das regiões, e aí eu não sei explicar, mas com certeza você sabe. Na verdade, o zodíaco, os signos compõem o zodíaco, sim. Inclusive, a história do zodíaco ela é tão antiga quanto as mitologias que a gente conta. Veio lá com os povos babilônios. E para quem conhece os babilônios, sabe que eles eram viciados em matemática, em padrões, então eles queriam dividir o céu em pedacinhos iguais. E como a gente imagina o céu, como eu comentei da esfera, se a gente pega um trecho de uma esfera, a gente tem um anel, né? Um círculo. E nada melhor para eles dividir um ciclo em 12 pedaços, já que um ciclo tem 360 graus, ficaram 12 pedaços de 30 graus, que correspondem justamente aos 12 signos que a gente conhece. E o que que seria esse zodíaco? Por que que eles escolheram esse círculo aí, em específico? O zodíaco, a gente pode imaginar como se fosse um cinturão no céu, na qual, ao longo de um ano, a gente vê o Sol se deslocando. Isso é um movimento aparente que acontece por conta do movimento de translação da Terra, né? A Terra ela gira em volta do Sol ao longo de um ano, mas a gente aqui preso na Terra, a gente não consegue perceber esse movimento, porque a gente percebe o efeito contrário do Sol e todo o resto girando em volta da gente. A mesma ideia de quando a gente está em um carro andando numa estrada, a gente, na verdade, vê todo o horizonte passando, quando na verdade a gente que está indo para frente. Então, esse movimento aparente do Sol que a gente vê ao longo de um ano é dele completando esse círculo que preenche justamente esse cinturão do zodíaco. E aí, as constelações na qual o Sol passa, já que o céu tem diversas constelações, hoje em dia a gente entende como regiões, cada uma dessas constelações que ele vai passando durante esse ano vão corresponder exatamente às constelações do zodíaco, que já já a Charlene vai dar um spoiler, não mais corresponde com os signos que a gente conhece como eles. Então, os signos eles estão sim associados ao zodíaco, às constelações, mas hoje em dia a gente tem uma certa atualização, vou chamar assim, com relação ao que se tinha antigamente, que foi definido pelos babilônios. É sobre isso, eu descobri na tabela que eu verifiquei que eu não sou pisciana, eu sou aquariana, fiquei chocadíssima, minha vida ruiu embaixo dos meus pés, e que existem pessoas que são de um signo pouco conhecido, né? Que não está incluído na revista Capricho, que seria aí o Fiuco ou o Serpentário, né? Um signo menos conhecido. E aí, vou passar a bola de novo para vocês, para comentar um pouco sobre a história desse signo. Você quer é, começar falando esse da mitologia? Esse foi um dos aprendizados importantes desse projeto, né? Descobri que os signos do zodíaco, na verdade, não são 12, mas 13. E que, na verdade, escorpião fica uma semana no céu, né, Lucas? Fica uma semana aparecendo, mais Na ou menos, verdade, a constelação aparece, mas o Sol ele passa por Escorpião por apenas uma por, semana, a- acho que no final por, de a- novembro, se eu não me engano. por apenas uma semana, né? E o Uhum. restante
do período entre Escorpião e Sagitário é Ofiuco, né? Que em grego significa o portador da serpente. Agora, mitologicamente, né? O Lucas, é, eu não sei se todo mundo conhece esse programa chamado Stellarium, né? Que é gratuito. Exatamente. O Stellarium é esse programa gratuito que você pode baixar no celular ou no computador, né? E mexer nas configurações para você conseguir observar quadrantes específicos do céu de acordo com seu interesse, né? Então, daqui a pouco o Lucas mostra para gente aí, faz uma demonstração do Stellarium para a gente ver o Fiuco, né? Mas basicamente, quem é o portador da serpente, né? Em grego, o Fiuco, né? É aquele que tem, que segura a serpente, né? Quem é esse portador da serpente? Juntando um pouco as narrativas atribuídas a Eratóstenes de Cirene e a Higino, a gente sabe que quando a gente diz mito, né, uma das mais correntes traduções, significados para mito é narrativa, tão simplesmente, né? Isso não está associado necessariamente a uma narrativa mentirosa ou ficcional, né? Mas tão simplesmente uma narrativa. E então, o que a gente vê é tanto Eratóstenes quanto Higino é, contando várias versões, né, de como diferentes pessoas compreendem quem seja esse portador da serpente. Então, vou contar algumas dessas histórias aqui para vocês, né? Acho que muita gente que está menos interessado na questão burocrática do projeto pode estar mais interessado na contação de histórias, né? Segundo o Eratóstenes, o mito principal ligado ao portador da serpente é o mito de Glauco. Então, Glauco era um filho do rei Minos, né, o famoso rei de Creta, né? E essa criança morre afogada, né, por um descuido dos pais, uma coisa, enfim, né, uma tragédia, uma desgraça. E o rei Minos, desesperado, convoca todos os sábios do seu reino para tentar ressuscitar o filho, para tentar trazer o filho de volta à vida, né? É uma ação de desespero, né? E Asclépio, ou Esculápio em latim, né? Que era um estudioso, né? Uma pessoa que se aprofundava muito nas questões da medicina, é, se compromete a tentar fazer o possível por aquela criança, né? Então, Minos o enclausura, coloca numa cela ele com o corpo do Glauco lá preso na cela, e fala: você só vai sair daí quando ele ressuscitar. E Asclépio falou: poxa, né? Agora eu tô roubado. E o que acontece? Miraculosamente, no meio da noite, aparece uma serpente que chega rastejando, né, dentro da cela. Asclépio se assusta com a serpente, ele está com um cajado na mão. Ele vai lá e golpeia a serpente na cabeça, né, e mata essa primeira serpente. E ainda aterrorizado, né, com essa aproximação da serpente. Logo depois acontece uma coisa ainda mais estranha. Uma segunda serpente se aproxima, dessa vez trazendo uma erva na, na boca, né? E coloca essa erva sobre a serpente que tinha sido morta. E aí essa serpente revive e as duas saem serpenteando, rastejando para fora da cela. Então ele entende que a resposta para ressuscitar Glauco estava nessa erva, né? Então ele pega essa erva e ministra pro garoto. E ele consegue, de fato, ressuscitar o Glauco, né? Para alegria dos seus pais, né? Mas qual que é o problema?
os deuses não gostam de pessoas sendo ressuscitadas, né? A imortalidade não é uma prerrogativa dos mortais, justamente, né? E isso traria uma grande confusão no mundo, né? Como pensado, como organizado pelos deuses, né? Então, Zeus se irrita com o poder, né, de Asclépio e é, o pune, né? E acaba fazendo com que o portador da serpente seja enviado para as estrelas, né? Então o Asclépio fica ali para sempre segurando a serpente. O Higino também vai dizer que poderia ter sido Tríapo, que poderia ter sido Carnabon, que poderia ter sido o próprio Hércules, né? Héracles também aparece frequentemente associado a serpentes, né? Que ele teria matado logo quando nasceu, quando criança ainda muito pequena, né? As serpentes que foram enviadas por Juno. Então tem várias outras histórias que podem estar associadas com esse portador da serpente, né? Quem é esse portador da serpente? Mas a mais famosa é essa mesmo, né? Lucas, quer mostrar pra gente o Ofiuco no céu aí no Stellarium? Acho que seria Quero, legal. posso sim, mas antes eu posso só comentar uma coisa também, que você estava falando que essa história, a mais famosa, né, e ficou tão famosa que virou um símbolo, né? Essa história virou um símbolo, não sei se todos conhecem, mas se vocês forem olhar o símbolo de cada curso, exatamente o símbolo que representa a medicina, né, aquele curso da cura e tudo mais, vai ser justamente o cajado com as duas serpentes da história do Asclépio. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Não sei se todos conhecem esse aplicativo. Depois, se vocês puderem me avisar se estiver aparecendo na tela. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Beleza. Tá. Ele chama Stellarium, depois eu mando no chat o link para baixar. Ele é um aplicativo que você consegue usar tanto em desktop, né, pelo computador, quanto pelos celulares. Então, ele é gratuito também, tem a versão paga que desbloqueia mais recursos, mas a versão gratuita ela é excelente e tudo que eu vou demonstrar aqui agora é presente na versão gratuita. Ele é um aplicativo de simulação, né, muito usado para fazer cálculos, para visualizar o céu. O interessante dele, vocês estão vendo aqui agora o céu de agora, daqui de Juiz de Fora. Não sei se aqui no cantinho vocês conseguem ver, né? A gente está na Terra, em Juiz de Fora, então é possível até mudar de planeta se vocês quiserem. Mas ele também permite visualização em outros locais. E talvez uma das coisas seja mais interessante, controle de tempo também, onde a gente consegue visualizar o céu em diferentes condições. Eu vou mostrar como que a gente consegue fazer algumas simulações. Aqui está o aplicativo do jeito que ele abre, talvez apenas com essas duas linhas aqui, que depois eu posso mostrar como que coloca, que é a linha do Equador Celeste e a linha da eclíptica que eu comentei mais cedo. Então a gente consegue, para poder visualizar aonde estaria a constelação do Serpentário, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui na janela lateral, arrastando o mouse para o canto, a gente consegue acessar e vai ter algumas janelas de configurações que a gente consegue acessar. A primeira que eu gosto sempre de colocar a data do sistema, justamente para poder ver a hora que a gente está aqui. E a segunda fica apertando o F4, ou indo aqui, né, nessa janela lateral, justamente para poder projetar aqui no aplicativo as linhas, principalmente a linha da eclíptica que a gente quer visualizar. E só aproveitando também, se vocês estão vendo, tem uma janelinha aqui de culturas do céu. Essa aqui é uma parte bem interessante do estelar. Depois a gente pode até mostrar. Ele permite a visualização justamente do céu vista em diferentes culturas. E tem inclusive a própria cultura Tupi-Guarani. Mas enfim. Para a gente poder visualizar todas as constelações do jeito que a gente quiser, a primeira coisa a gente precisa desligar a atmosfera, porque na época do ano que a gente está agora,
Escorpião está aparecendo durante o dia, né, no céu, e como a Charlene comentou, o Ofiuco ele fica muito próximo ali de Escorpião, então a gente precisa desligar a atmosfera, pode ser tanto apertando o ar quanto vindo aqui nessa barra aqui embaixo, e desliga ela, porque sem atmosfera a gente teria esse céu maravilhoso, que é o mesmo céu que as pessoas veriam lá na Lua, que mesmo com o Sol no céu a gente consegue enxergar as estrelas como se não houvesse luz do Sol. E a segunda coisa, para facilitar a habilitação, é aqui no cantinho esquerdo da tela, vai aparecer essas opções das constelações, que é justamente aquela questão que a gente discute no livro, né? Normalmente, o que a gente chama de constelação são essas linhas que a gente visualiza no céu, né? Muitas pessoas fazem tatuagem com esses desenhos. E essas linhas são justamente o que a gente chama hoje de asterismo, né? As figuras que foram transformadas em estrelas. Essas figuras que vocês estão vendo, elas são como culturas visualizavam, boa parte delas gregos, né? Mas a gente não é grego. Então a gente não consegue visualizar, não tem tanta imaginação igual eles para poder visualizar. Então existe a opção de colocar a figura aqui de cada constelação para poder visualizar a imagem que eles viram. Se ainda precisar, existe a opção de colocar os rótulos desses asterismos que a gente consegue visualizar. O que seriam então as constelações, né, que eu estava comentando? São justamente essas regiões em vermelho, não sei se aparece bem na tela, que aparece um vermelho bem, bem fraquinho. São justamente essas regiões em vermelho em volta desse asterismo. Que representa aí, né, se a gente tira o zoom aqui, representa as diversas regiões que a gente tem no céu. Então vamos lá, para a gente encontrar o asterismo, já desligamos a atmosfera. Agora a gente tira também a superfície do céu para poluir a tela completamente, mas de forma que a gente consiga observar as constelações que também estão abaixo do horizonte. E por que eu projetei essa linha da eclíptica? Para poder ajudar a gente a localizar mais fácil. Então, se a gente arrasta aqui o nosso céu até chegar na linha aqui onde está aparecendo o escorpião aqui, essa região aqui do céu, vocês vão ver logo acima dele, entre escorpião e entre sagitário, justamente a figura aqui, que talvez seja Sueco, talvez seja Érico, seja lá quem for que quiser contar a história, mas vocês vão ver justamente um cara segurando uma serpente, que seria aí, de fato, é, o o portador da serpente, o serpentário, né? Uma curiosidade sobre a constelação do Ofiuco, vocês vão reparar que ele está entre duas constelações, que é a cabeça da serpente e a cauda da serpente. Isso é uma curiosidade bem interessante, que é a única constelação que a gente tem no céu que ela é dividida. A gente tem a serpente cauda e a serpente cabeça. Então, oficialmente, a gente tem 88 constelações, mas se a gente considera essas duas regiões como regiões separadas, a gente teria 89, né? É a única constelação que é dividida justamente pelo Ofíuco que se intromete aí no meio da serpente. E por que que a gente está falando, né, que esse cara, essa constelação aí, é o 13º signo, o mundo das pessoas está caindo, a revista Capricho não serve mais para dizer o nosso par romântico mais ideal, é por conta justamente dessa linha aqui, que é o caminho do Sol, né? Lembra que eu comentei que o Sol ele representa um arco, então se a gente vai passando os dias aqui, deixa eu até centralizar aqui no Sol. Se a gente for passando os dias aqui, vocês vão ver que o Sol se desloca exatamente através dessa linha da eclíptica. Os pontinhos brilhantes que vocês estão vendo passando aí em volta, dá para ver pelo nome, mas são justamente as estrelas errantes, as estrelas que se movem de acordo com os gregos, que são os planetas que a gente vê também andando mais ou menos nessa mesma linha, né? Já que os planetas todos estão mais ou menos no mesmo plano do sistema solar. Conforme a gente vai avançando, ele vai passando aí por Gêmeos, vai passando pelo Câncer. Já já a gente está chegando para mostrar justamente o que acontece quando a gente chega lá para Escorpião. Então a gente vai passar aqui agora em Virgem, daqui a pouco vai chegar nosso menino, nosso querido Libra, e finalmente Escorpião. E olha só, não sei se vai dar para visualizar muito bem na tela,
Vou até tirar a figura aqui da constelação só para ficar uma imagem um pouco mais limpa. Estão vendo o pedacinho que que o Sol vai percorrer aqui em Escorpião? Que é justamente aquilo que a Shirley comentou. É muito rápido. A gente consegue até contar os dias. Ó. A gente está em 22 de novembro aqui. Então a gente vai passando aqui agora para o Escorpião. Chegou no dia 29 e acabou. Então, só nessas datas, inclusive acho que a gente esqueceu de comentar, né, Charlene? Os signos das pessoas representam a posição do Sol que tava, a região que o Sol estava ocupando no momento em que elas nasceram. Então, se a gente for olhar no céu contemporâneo, pessoas nascidas no dia 29 de novembro seriam associadas ao signo de Escorpião. O que acontece no dia 30? O Sol continua o seu deslocamento, né, já que a Terra vai girando em volta do Sol, e agora ele chega numa outra região, justamente a que a gente tinha visto de Ofiuco. E assim permanece por um bom tempo, até a gente chegar por volta do dia 17 de dezembro, na qual, em 18 de dezembro, ele mudaria para a constelação de Sagitário. Então, ele passa muito mais tempo passando pela região do Serpentário, de Ofiuco, do que ali no Escorpião. Então, os babilônios eles tinham essa mesma ideia para representar os signos, né? Mas na época deles só tinham 12, já que eles fizeram divisões de 30 graus. E por que dá essa diferença, né, de posição do Sol em relação às constelações? Isso acontece por dois motivos. O primeiro é justamente que hoje em dia a gente usa noções de constelações reformuladas, né? São constelações contemporâneas, são constelações modernas. No livro a gente até comenta, né, sobre algumas mudanças que aconteceram, separações de constelações. Então, constelações foram se transformando ao longo do tempo. O próprio Escorpião, coitado, perdeu um pedaço dele para formar a balança ali, né? Mas o motivo principal é um outro movimento que a Terra faz, um movimento bem pouco conhecido, bem pouco estudado, porque ele acontece por um período de tempo muito longo, que praticamente não nos afeta em nada, que é um movimento que a gente chama de precessão. Esse é um movimento como se fosse um bamboleio que a Terra faz, correndo o risco de expor que eu não sou tão jovem assim. Não sei se todos conhecem um peão quando a gente enrola no na fita, né, ou no barbante, quando a gente joga o peão e a gente percebe esse peão parando o seu movimento, a gente vê o peão fazendo um certo bamboleio, né? Ele fica parado assim no seu próprio eixo, mas ele fica fazendo esse bamboleio. E a Terra também faz esse movimento, só que ele é tão lento que demora cerca de 20 mil anos para se concluir. Então é algo que a gente demora para perceber no cotidiano. Coitado do ser humano com 80 anos de vida só, nunca vai perceber uma mudança que demora dezenas de milhares de anos para acontecer. Mas, como a história e a astronomia desenvolvida pelos babilônios aconteceu há mais de 3 mil anos, né, cerca de 3 mil anos no passado, 3 mil anos para 20 mil anos já é um tempo suficiente para a gente perceber. Então, a gente consegue mostrar aqui no estelário, se a gente volta mais ou menos 2.500 anos atrás, na época que os babilônios fizeram, a gente pode colocar menos 400 graus, desculpa, menos 400 antes da Era Comum, né? A gente vai perceber que a posição do Sol mudou. Lembro que eu mantive aqui a mesma data, que aqui está 12 de dezembro, mas agora no ano de menos 400 antes da Era Comum. O Sol agora ocupa a região de Sagitário. Se vocês forem olhar no horóscopo, qualquer um que seja, vocês vão ver que, de fato, seria representada aí a pessoa que nasceu nesse dia, estaria pertencente aí ao signo de Sagitário. Coisa que hoje em dia a gente viu, não mais acontece, né? A gente vê que no ano de 2026 a pessoa estaria ali terminando o fio, chegando começando em Sagitário. É, o que aconteceu é que a gente teve mais ou menos um deslocamento de um mês relacionado ao que a gente tinha na eclíptica. Eu estava fazendo até as contas com um orientando meu, que a gente viu que se a gente imagina
o anel da eclíptica como se fosse mais ou menos 360 graus, né? Para ela percorrer um grau, equivaleria mais ou menos a um dia no nosso calendário de 365 dias, né? Então, isso acontece mais ou menos a cada 70 anos, que vai se deslocando de um em um dia. Desde os babilônios, foi tempo suficiente para essa mudança se deslocar em um mês. Então, um mês já é o suficiente para bagunçar com praticamente qualquer signo que a gente tinha associado. Então, existiriam novas datas referentes ao signo de cada pessoa se a gente fosse apoiar elas no que a gente percebe na observação contemporânea dos dias de hoje, seguindo a astronomia moderna. Excelente, excelente, Lucas. Quem quiser conferir qual que é o seu mais novo signo, né, dá uma olhadinha lá no livro. No livro tem a tabelinha, né, que o Lucas traduziu e organizou para gente. Eu descobri que sou aquariana, né? Depois de toda uma vida defendendo que sou de peixes. Mas, enfim, né? A vida é cheia de surpresas. O que a gente acha que nunca poderia mudar, de repente mudou. Seu signo. Enfim. Bom, agora o Lucas explicou para a gente a estrutura, a matemática, né, dessa constatação, que o zodíaco é se eu tiver entendido, tá, Lucas? É como se fosse um anel, né, uma linha que passa pela esfera celeste, é assim que se chama, e que os signos do zodíaco, que são 13, não 12, estão nessa linha, um atrás do outro, na ordem que a gente conhece, né? É por onde passa o sol. Que é por onde passa o sol, por Isso isso a mesmo, importância de delimitar também essa linha no céu, imagino eu, isso para mesmo. os antigos. Isso. É, Mas, bom, Maria, posso fazer pode, um você pode parênteses tudo. aqui? É, na verdade, em que pé nós estamos no projeto? O projeto já está formalmente encerrado, né? Já prestamos contas e tudo. Mas nós ainda precisamos coletar dados das exibições que nós planejamos no planetário. Então, assim, o Martin tem que fazer em 2029 um relatório completo dos dados e do impacto do investimento, né, nesse projeto. E uma equipe muito grande, né, de colaboradores aqui na UFJF, coordenados pela professora Thais Vieira, desenvolveram trilhas sonoras para essas narrativas. Então, assim, vários voluntários, inclusive eu, Lucas e alunos, né, e pessoas interessadas no projeto, fizeram as narrações, gravamos as narrações e eles fizeram a trilha sonora para essas gravações. Isso. É, e um grupo de 4 alunos voluntários também, né, do Instituto de Artes e Design da Faculdade de Comunicação aqui da UFJF, fizeram os GIFs para a gente montar apresentações visuais dessas narrativas lá no planetário. Então, a gente quer muito estrear isso no planetário aqui da UFJF, só que a gente tem uma equipe muito reduzida, né, Lucas? Lá no planetário. Então, a gente não está conseguindo, com todas as atividades, né, que os funcionários do Centro de Ciências do próprio Lucas, né, que está aí quase defendendo o mestrado dele com muito suor, né? A gente não está conseguindo montar as sessões, porque cada planetário tem o seu próprio sistema de montagem, né? Você quer falar sobre isso, Lucas? Posso sim. Os planetários, no geral, para quem não sabe o que são planetários, né, basicamente são cúpulas. Então, tem um formato semisférico de projeção, lá de tela, né, na qual a gente utiliza essa tela para poder fazer diversas projeções, normalmente associadas à astronomia, justamente porque, pelo formato esférico do céu, para a gente projetar a esfera celeste, né, que é o nosso céu, para poder visualizar. Então, normalmente, né, nos planetários existem formas diferentes de se fazer essa projeção. No Centro de Ciências, a gente usa um compilado de duas, então tem dois sistemas de projeção lá separados. Um deles é um projetor óptico,
que serve, ele funciona extremamente parecido com o Stellarium, que eu mostrei aqui para vocês agora. Ele projeta as estrelas e a gente consegue controlar o céu para visualizar o que a gente quiser, na posição que a gente quiser, o ano, enfim. E os outros projetores são os projetores digitais, que aí são projetores iguais cinema mesmo, que a gente tem liberdade para projetar o que for, seja sessões prontas, ou seja, no nosso caso, sessões que a gente está querendo montar para poder fazer. E é justamente essa a nossa ideia, né? De fato, quase como a cereja do bolo, né? Colocar todo esse nosso projeto nesse formato visual, né? Quase que um audiovisual, porque vocês precisam ouvir as trilhas sonoras, gente, ficou maravilhosas. E poder fazer a projeção desses roteiros, né? Com a visualização ali no planetário. E aí a gente utiliza o planetário para passar sessões como a que o Martin assistiu com as crianças, eu imagino que foi o Astronômicos, né? Que também conta a história de algumas constelações, contando aí a origem. é, Ele fala grego, mas na verdade usa um livro latim para falar palavras, enfim. E várias outras que a gente passa lá. E lá no Centro de Ciências, infelizmente, a gente tem um problema de falta de funcionários, não é exclusivo só do planetário, mas para todas as áreas. E com muitas demandas que a gente tem, seja de outros projetos, seja de outras questões, é o próprio Fábio, que é outra pessoa que ajudou bastante a gente no projeto. Ele é responsável pela parte técnica do planetário e de todo o Centro de Ciências de uma maneira geral. E acaba que as demandas ficam muito acumuladas e isso acabou dificultando muito a gente com o progresso, até mais do que o que a gente tinha originalmente pensado. E são 13 sessões que a gente queria fazer, então até por conta disso, elas ainda não, infelizmente, não foram finalizadas. E é muito difícil a gente encontrar universidades que tenham um planetário como parte, né, dos A instrumentos UFES, por dessas acaso, universidades. tem, Charlene. Ó, A então, quero UFES tem conversar, quero planetário. conversar com a UFES, quero conversar com a UFES, excelente, bom saber. Bom, Conversei né? também com o Charles, lá de Brasília, ele me disse que a UNB não tem planetário, mas Gente, o governo do Distrito Federal tem. E conversei com a Kátia também, ela me falou que o Planetário do Rio, né, não está vinculado ao UFRJ, ele é uma instituição privada, né? Então isso já complica um pouco o planejamento, né? E a gente está nessa etapa de, pois é, a gente está nessa etapa de tentar conseguir parceiros, pessoas que queiram ajudar na montagem dessas sessões e exibi-las, né, gratuitamente, desde que seja gratuito, tá valendo. a UFES eu sei que tem um planetário dentro da UFES e ligado à universidade. A gente pode entrar em contato com as pessoas que fazem a gestão do planetário. Eu acho que eles são pessoas muito acessíveis, né? E pode ser que isso aconteça na UFES. Seria uma alegria, né, Laura? O Espírito Santo receber essas exibições. Certamente. Eu não conheço ninguém lá no planetário, mas já estive lá e é bem legal. Bem Ah, acessível, Cá, assim. Para o público é bem acessível. Nas férias eles fazem programas para as crianças, então eu acredito que eles tenham interesse, sim. Mas eu não sei quem excelente. são eles, sabe? Mas é uma coisa que a gente pode descobrir, lógico. A gente, pesquisando a gente chega, né? A Kátia corrigiu, não é privado, é da Prefeitura do Rio, só não é ligado ao FRJ, é isso. É isso. Inclusive, Charlene, como você mencionou essa outra etapa do projeto, né, que são as exibições que envolvem trilha sonora, exibição de vídeo e a narração do livro, certo? Isso. Eu também eu ia perguntar sobre o material do livro mesmo, que além das narrações, tem algumas propostas de atividades a serem feitas com alunos, né? Ao fim, né, depois das referências de cada narração, vou chamar assim, a gente tem ali opções que os professores podem utilizar de atividades para Solução de alunos. conflitos. E aí, se Isso. vocês quiserem comentar essas atividades, como elas foram concebidas, desenvolvidas. Essas atividades foram desenvolvidas pelos alunos da Faculdade de Letras no âmbito das disciplinas extensionistas que eu ofereci ao longo dos dois últimos anos, né?
com esse enfoque, né? Então, os alunos se dividiram em grupos para pensar como que a gente poderia. Porque essas disciplinas extensionistas fazem parte da formação da licenciatura, né? Então, essa temática foi trazida para a disciplina e eles se puseram a pensar como que a gente poderia preparar planos de aula, fazer dinâmicas e atividades já pré-prontas, né, disponíveis, e disponibilizadas gratuitamente no e-book, para que os professores pudessem se beneficiar disso, né, e fazer talvez uma visita ao planetário seguida de atividades em sala de aula também, né? Inclusive, a Kátia chegou a dar um mini curso lá no Planetário do Rio em 2024, se eu não estou enganada. Né, Kátia? Confirma pra gente aí. Eu acho que foi em 2024 que ela deu um mini curso lá, inclusive, sobre mitologia, e está sendo preparado outro agora para 2026. Então, já fiquem ligados aí nessa informação que em breve a gente vai ter notícia, né? Desse mini curso cujas vagas a Kátia estava dizendo acabaram assim imediatamente, assim que eles abriram, porque é isso que a Maria comentou, né? É um assunto que atrai muitas pessoas, que é muito interessante, está muito na nossa vida, né? Essa coisa das constelações do zodíaco. Então, atrai um público grande, é uma maneira fabulosa de divulgação científica, né? E também de interdisciplinaridade, né? De trazer muitas áreas para pensar juntas sobre é, questões, né, da nossa sociedade. Então, essa parceria, né, com o Martin, com o Lucas, com o pessoal lá do Instituto de Artes e Design, que desenvolveu a sonoplastia toda do projeto, foi excelente, foi assim um aprendizado muito grande para todos nós, né? Não sei se a Kátia quer comentar o que a Charlene disse, mas uma outra coisa que eu notei sobre o livro, Charlene, sobre o projeto, é que ele extrapola o formato livro, né? Que a gente está acostumado a pensar. E eu acho que o tema, né, o assunto, enfim, ele exige que se extrapole esse formato, né? Porque, enfim, é muito difícil a gente só com imagens de livro conseguir compreender o funcionamento, por exemplo, do céu e, enfim, dessas constelações do zodíaco. E eu achei muito interessante como que o material ele extrapola esse formato, a ponto de nem poder o livro carregar todo o projeto, né? Como é o caso das exibições. E aí, assim, não sei se vocês têm algum comentário a fazer a respeito dessa questão. Eu não sei se isso é Eu uma dificuldade ou se é uma coisa que dá mais prazer ainda de produzir. eu estou muito animada e eu espero que a gente consiga superar os obstáculos técnicos, né? E algum dia colocar essas exibições para rodar, né? É só isso que eu espero, que a gente consiga aí algum dia, né, Lucas? Porque o material, em tese, ele está todo produzido já, né? A gente já tem as narrações, já tem a trilha sonora, já tem a parte visual, né, que o pessoal fez. É questão mesmo de conseguir juntar e projetar dentro do planetário. E, inclusive, essa questão que a Charlene estava comentando das parcerias, uma das coisas mais interessantes seria que o formato de planetário que a gente tem no Centro de Ciência, ele não nos permitiria exportar essa sessão para poder ser visualizado em outros, a não ser que eles tivessem exatamente o mesmo sistema que o nosso. Isso é uma limitação do nosso programa, né, do próprio software do hardware que a gente usa lá, que impossibilita essa exportação em MP4, por exemplo, para poder visualizar um computador ou em outro planetário. Mas por a gente já ter esses recursos todos prontos, eles são possíveis de se montar em outros planetários que têm essa opção de exportar o filme como um projeto pronto para poder ser projetado e divulgado em outros planetários, inclusive no nosso. Então, eu particularmente acho que seria incrível a gente ter essa possibilidade de exportar esse projeto por um todo em outros locais, que afinal de contas um dos objetivos desse projeto foi justamente fortalecer essa parte da divulgação científica, né?
Perfeito. Eu sei que nós estamos com o tempo super apertado, né, Maria? Eu acho que seu microfone está fechado. É, a gente começou às 17h15 por aí, né? Então, a gente já vamos para quase uma hora de roda de conversa, de mesa redonda. É um trabalho tão interessante, né? Que a gente poderia ficar aqui horas falando de cada uma das constelações, das narrações desenvolvidas, das atividades. Eu vou perguntar se entre as pessoas que estão assistindo, alguém tem uma questão a colocar aqui para os nossos autores do projeto. É, A gente está numa fase de Capricórnio agora, né? é, é Capricórnio, Assim, segundo não na os eclíptica, não na antigos, eclíptica, de acordo com os signos, né? A gente está na de época de acordo com Capricórnio. a Capricho, né? De acordo com a É, física, é, estaríamos em Sagitário? tem que olhar a tabela, não sei de cor. Eu também não Sagitário, sei. Sagitário. Sagitário, Sagitário, né? eu entendi que seria. Ou seja, época de festa, entendeu? Tô Eu brincando. vou aproveitar esse momentinho final para compartilhar com vocês a imagem das minhas orientandas de doutorado que fizeram contações de histórias lá no Centro de Ciências para crianças, né, e para a educação de jovens e adultos também, né, a Fabrícia e a Isadora, e elas produziram um material para contação de histórias. Vocês estão vendo as duas serpentinhas aí, né, o cajado, o raio fulminante de Zeus. E esse foi, né, também uma parte do projeto, testar essas contações de histórias com os alunos, né? E se vocês quiserem saber por que que o Capricórnio é metade cabra, metade peixe, lê lá o nosso livro. Para saber mais, vai ter que baixar o e-book e ler, né? Senão, se eu contar todas as histórias aqui, não vai Não dar. dá, não dá. É verdade, é verdade. Bom, se alguém tiver uma questão, ainda há tempo de digitar, mas enquanto, quem sabe as pessoas digitam, eu queria agradecer imensamente a presença de todos aqui assistindo, a disponibilidade dos três, né, de Charlene, Lucas e Martin Dinter, aqui para, enfim, falar um pouco desse projeto incrível. É, O Dinter tinha mencionado sobre o projeto feito com Manaus. Não sei se ele quer falar mais a respeito desse projeto, que acho muito interessante, né, para todos os brasileiros. Com as Foi mulheres indígenas, com as né? mulheres indígenas. O É nome do liderado projeto é por Irene. isso. Sim, você pode invitar eles também, eles têm muito para falar. Ah, a gente adoraria. Podemos fazer uma nova Uma nova jornada sessão, uma nova para jornada com falar desse eles. Vai ser boa projeto. ideia, boa ideia. Achamos uma excelente ideia mesmo. Bom, então sendo assim, gente, eu vou agradecer. E se alguém estiver assistindo isso no futuro, tiver um planetário à disposição para as exibições do projeto, favor entrar em contato com Charlene Lucas ou Martin Dinter para que Por essas exibições favor. possam ocorrer. Os contatos estão no e-book, né, Charlene? Tão no Vamos e-book. deixar o link do e-book na descrição do vídeo. Arrasta para cima, não Então, tem? é, no- assim, clica aqui. Não, neste card, brincadeira. Enfim, e aí, se pessoas interessadas tiverem um espaço, né, o contato do planetário, por favor, entrar em contato para que esse projeto possa acontecer em outros lugares, né, nesse outro formato. Enfim, gente, muito obrigada. A gente Obrigada. fica por aqui Um e é isso. abraço, obrigada pela audiência e vamos nessa parceria com a UFES aí no Planetário, hein? Sim, obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Um Valeu, abraço. gente. Tchau. Tchau.